Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que estamos estudando o livro Memórias de um Suicida. Estamos num ponto muito tocante, emocionante, no sentido de que nos mostra ali um espírito altamente recalcitrante, obsessor ferrenho, hipnotizador, subjugador, e que estava recolhido na colônia de Nazaré, Maria de Nazaré, há 38 anos, salvo engano, sem apresentar a menor melhora, né? Sem condições de buscar ali um outro momento com algum aprendizado, uma renovação, para uma preparação ao novo corpo de carne. Os anos se passaram, foram sendo dadas várias oportunidades, o ambiente em que ele estava ali no manicômio, isolado, no seu apartamento, tinha todas as condições, arejado, claro, com os livros, e diariamente ele recebia tarefas a serem feitas, convites, orientações e nada. Sempre falseando a sua personalidade, dizendo que tinha sido um bom filho, entre outras tantas coisas que ele comete na encarnação. Ele tinha, assim, sido extremamente ingrato, perverso e cruel com a própria mãe. E aí é mostrado, como nós vimos, né? Partindo da própria mente dele, das recordações que todos nós trazemos no arquivo da nossa memória, né? No nosso histórico, digamos assim, que fica no perispírito, essa memória. Entendamos bem, no perispírito, é preciso que se faça aqui uma colocação adequada, não a parte externa do perispírito, porque a parte externa do corpo espiritual, ela vai se transformando de acordo com a melhoria ali do espírito, ela vai se transformando, se embelezando, se tornando mais leve, mais rarefeita. Ou quando o espírito insiste naquela condição inferior, ela vai se adensando, sendo totalmente ali, apresentando aparências bastante disformes e tudo mais, né? Então, evidentemente que não seria nessa parte plástica moldável do corpo espiritual, e sim dentro, né? E sim ali pertencendo a uma parte mais íntima do corpo espiritual, que é chamada de corpo mental. Ali está, então, esse arquivo, que é no perispírito, né? Então, são alguns detalhes para que tenhamos uma noção, né? Então, partindo dele vieram, né, essas recordações, eram retiradas dele e projetadas numa tela, e ele foi ficando enlouquecido conforme ele via o horror. Ele foi obrigado a recordar-se de algo que ele sabia, mas vendo ali tudo projetado, o drama da mãe, a situação toda, aquele descuido que ele teve de renegá-la e enviá-la a um parente que estaria, se não me engano, na cidade do Porto, porque eles eram da Espanha. Primeiramente ali de uma aldeia, depois ele se estabeleceu em Madrid, muito rico, ficou muito rico, enquanto a mãe, naquelas condições de penúria que ele nem se importava, e ele encarrega dela ir, né, encaminha para ela ir na casa de um parente. Só que ele não se deu ao trabalho nem de verificar se aquele parente continuava no mesmo endereço. E a partir daquilo, então, ela se vê sozinha, se vê numa situação muito difícil e acaba sendo uma pedinte
na rua. Então, tudo isso aconteceu. E eu vou retomar, então, a parte em que Agenor fica horrorizado com tudo que ele estava vendo. Então, vamos retomar um pouco. Não, não, meu mestre, 1000 vezes não. Vociferava entre lágrimas e gestos dramáticos de desesperada repulsa. Basta, pelo amor de Deus, não posso, não posso. Enlouqueço de dor. Meu bom Deus. Mãe, minha pobre mãe, perdoa-me. Aparece-me, minha mãe, para eu saber que não amaldiçoas o filho ingrato que te esqueceu e me sentir possa aliviado. Socorre-me com a esmola do teu perdão, já que não posso ir até onde estás e suplicar-te, pois vivo no inferno. Sou um réprobo, condenado pela sábia lei de Deus. Não posso mais suportar a existência sem a tua presença, minha mãe. As mais angustiantes saudades desorientam o meu coração, onde tua imagem humilde e vilipendiada por mim gravou-se em caracteres indeléveis sob os fogos devoradores do remorso pelo mal que contra ti pratiquei. Ó, venha o teu vulto triste clarear as trevas da desgraça em que se perdeu meu miserável ser, envenenado pelo fel de tantos crimes. Aparece-me ao menos em sonhos, ao menos em minhas alucinações, para que ao menos eu obtenha o consolo de tentar um gesto respeitoso para contigo, que suavize a mágoa insuportável da tortura que me esmaga por te haver ofendido. Aparece-me para que Deus, por ti, perdoar-me possa todos os males de que vilmente te cumulei. Perdão, meu Deus, perdão. Fui um filho infame. Ó Deus clemente, sei que sou imortal, meu Deus, e que tu és a misericórdia e a sabedoria infinitas. Concede-me então a graça de retornar à terra, a fim de expurgar da consciência a abominação que a deturpa. Deixa-me reparar a falta monstruosa, Senhor. Dá-me o sofrimento, quero sofrer por minha mãe, a fim de merecer o seu perdão e o seu amor, que foi tão santo e o qual não levei em consideração. Castiga-me, Senhor Deus, eu me arrependo, perdoa-me, minha mãe, perdoa-me. Retirou-lhe o lente sábio, a faixa alucinante da fronte. Então, pararam ali as projeções. Levanta-te, Agenor Penhalva, ordenou o autoritário. Levantou-se o desgraçado cambaleante, olhos desvairados como atacado de embriaguez. Haviam cessado as visões. Inconsolável, porém, ele, mísero, furioso, consciente, rojou-se de joelhos, cobriu as faces transtornadas com as mãos crispadas e deixou continuar o pranto vencido pelo mais impressionante desalento que me fora dado presenciar em nosso instituto até aquela data. Olivier de Guzmán não interveio, tentando consolá-lo, apenas levantou-o e, amparando-o paternalmente, reconduziu-o aos seus apartamentos. Em ali chegando, recompôs sobre a mesa de estudo um grande álbum, cujas páginas dir-se-iam amarfanhadas, e numa folha em branco escreveu um título e um subtítulo, cuja profundidade abalançou nossa alma num frêmito de grande e de penosa emoção. Tese. Então, estava escrito: tese.
o quarto mandamento da lei de Deus. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Relação dos deveres dos filhos para com seus pais. Então ele tinha ali uma tarefa, logo abaixo desse quarto mandamento das leis divinas que nos regem, que nos chegaram através da mediunidade de Moisés. Logo abaixo, então, relação dos deveres dos filhos para com seus pais. Então, todos nós temos que aprender essa pedagogia sábia e amorosa, que leva aquele que está em falha a refletir, a colocar no papel. Esse é um método que se usa, nos processos nas ações, nas atividades socioeducativas. Numa escola, usamos isso, para a criança, para o jovem refletir e ele mesmo estabelecer as regras, como deveria ser, onde falhou, como poderia ter sido. Em seguida, afastou-se. Não mais articulara uma palavra. Outro discípulo esperava-o. Nova tarefa requisitava seus desvelados desempenhos. Padre Anselmo torceu o botão minúsculo do aparelho, findar igualmente a nossa visão. Então acabou também para esse grupo do Camilo. Não me pude conter e quase mal-humorado perquiri. Com que então deixa um infeliz assim desamparado, entregue a tão desesperadora situação? Vejam o nosso olhar, não é? O Camilo estava criticando essa atitude de deixar o Agenor Peralva com os seus próprios pensamentos. Haverá em tal gesto suficiente caridade da parte dos obreiros da magnânima legião que nos acolhe, incumbidos de sua proteção? Carlos e Roberto sorriram vagamente, sem responder, enquanto o velho sacerdote, iniciado, satisfazia bondosamente minha indiscreta ansiedade. Os mentores conhecem minuciosamente os seus discípulos e as tarefas a que se dedicam. Sabem o que fazem quando operam. De outro modo, quem vos disse que o penitente ficará só e desamparado? Ao contrário, não se encontra sob a tutela maternal de Maria de Nazaré? Quando os portões da fortaleza se fecharam sobre nós, a fim de iniciarmos a marcha de retorno, ouvíamos ainda ecoando angustiosamente em nossas mentes atordoadas a grita do mal-filho entre as convulsões rábicas do remorso: perdoa-me, minha mãe, perdoa-me, ó meu Deus. E tudo, como nós vimos, pelo orgulho exacerbado desse espírito que quis esconder de uma noiva que depois se torna sua esposa. Nos lembramos, não é? Ele falseia ali a sua origem, se coloca como nobre, cita situações da onde teria vindo a família, os antepassados dele, e ele acaba se consorciando ali com uma moça da nobreza. E para tal, então, ele despreza a mãe, porque de modo algum ele permitiria, dentro da sua loucura, de modo algum ele permitiria que viesse à tona ali a origem humilde
que ele havia tido, mas nos lembramos bem que o casal cuidava demais dele, né? Buscando fazer com que ele tivesse ali os melhores estudos, tudo dentro das condições que eles se esforçavam para oferecer ao filho. No capítulo seguinte, que é o capítulo 3, o terceiro capítulo, o manicômio, e é colocado logo no início ali uma passagem do Novo Testamento, de Jesus, evidentemente. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que tendo dois, serdes lançados no fogo eterno. Camilo então discorre: não nos furtaremos ao desejo de transcrever as sensacionais impressões suscitadas ao nosso raciocínio pela segunda visita da série programada pela previdência do irmão Teócrito, a bem da nossa instrução na tarde do dia imediato em que visitáramos a torre. Abriram-se de par em par os magníficos portões do manicômio, permitindo-nos passagem como se fôramos personagens gradas. Como também indiciava a sua denominação, o manicômio recolhia as individualidades cujo estado mental, excessivamente deprimido pelas repercussões originadas do efeito do suicídio, lhes impossibilitasse a faculdade de raciocinar normalmente. Era o diretor do manicômio, antigo psiquista natural da velha Índia, berço da sabedoria espiritual da terra, conhecedor profundo da ciência esotérica da alma humana, lúcido e experiente alienista, cujos cabelos nevados, a escaparem em torno de alvo turbante, afiguravam formosa coroa de louros, comprovando-lhe os méritos adquiridos no trabalho e no devotamento a seus irmãos infelizes. Seu nome, um nome cristão, adotado após a iniciação na luz redentora do cristianismo, seria João. O mesmo do apóstolo venerando, que lhe desvendara os arcanos radiosos da doutrina imaculada, a que para sempre se devotara desde então. E como irmão João, simplesmente, foi que conhecemos essa encantadora personagem sobre cujos ombros pesava a tremenda responsabilidade dos enfermos mais graves de toda a colônia, suficientemente materializado a fim de melhor permitir-nos compreensão. Irmão João acusava a tez amorenada, como geralmente o têm os hindus, grandes olhos perscrutadores, fronte ampla e inteligente, cabelos completamente encanecidos e estatura elevada. Ao dedo anelar da sinistra, a esmeralda, que indiciava sua qualidade de médico, assim como ao alto do turbante, pois, em verdade, não víramos ainda um só daqueles sábios iniciados que se não trajasse com as mesmas particularidades apresentadas pelos demais companheiros, exceção feita dos sacerdotes, que preferiam conservar a alva sacerdotal, atendendo a injunções circunstanciais. Então havia a pedra, né? Aqui no caso dele, da medicina, e no turbante, tanto quanto os outros.
Extremamente simpatizados por esta figura veneranda, rodeamo-lo sem mais cerimônias, como se de longa data o conhecêssemos, atraídos pelas esplêndidas vibrações que lhe eram naturais, enquanto ia ele demandando o interior de importante estabelecimento que comprovávamos rigorosamente montado sob os reclamos da fraternidade inspirada no divino amor cristão, assim como nas exigências da ciência médico-psíquica. Antes de tratarmos de qualquer assunto interessante, esclareceu gentil e atencioso, deverei certificar-vos de que meus queridos pupilos são inofensivos, como entidades anormalizadas pelo sofrimento que são. Alguns existem ainda em estado de alucinação. Outros imersos em prostração impressionante, a requisitarem de nossos cuidados zelos especiais, conforme vereis. Digo, porém, que são inofensivos, tomando por base um louco terreno, pois os meus pobres pupilos não agravariam quem quer que fosse, conscientemente. Não agrediriam, não atacariam, como geralmente acontece, com os loucos dos manicômios terrenos. Todavia, são portadores dos mais nefandos perigos, não só para homens encarnados, mas até para espíritos não ainda imunizados pelas atitudes mentais sadias e vigorosas, razão pela qual temo-los separados de vós outros, mantendo-os isolados. Seus deploráveis estados vibratórios, rebaixados a nível superlativo de depressão e inferioridade, são de tal sorte prejudiciais que, se aproximassem de um homem encarnado, junto dele permanecendo 24 horas, e se esse homem ignorante em assuntos psíquicos lhes oferecesse analogias mentais, prestando-se à passividade para o domínio das sugestões, poderia suceder que o levassem ao suicídio, inconscientes de que o faziam, ou o prostrassem gravemente enfermo, alucinado mesmo, louco. Junto a uma criança, poderão matá-la de um mal súbito, se o pequenino ser não tiver ao redor de si alguém que, por disposições naturais, para si atraia tão perniciosas irradiações, ou uma terapêutica espiritual imediata que o salvaguarde do funesto contágio, que no caso será o efeito lógico de uma peste que se propagou. Ouvimos a importância, o teor dessa colocação? A vibração é tão inferior que causaria danos irreparáveis, podendo levar um pequeno até a morte, e podendo levar alguém que permanecesse, do qual eles permanecessem junto por 24 horas, ou uma prostração dominante, né? Uma prostração que levaria ali a grandes males, a distúrbios psíquicos, tudo mais, ou ao próprio suicídio inconsciente. Então, vejamos bem os cuidados que a espiritualidade toma. O Camilo, evidentemente, agora que está vendo como se dão as coisas na ala do manicômio, claro que ele vai começar a raciocinar. Raciocinar
e perceber, não é? E perceber os cuidados por conta do amor, né? Por conta do amor, os cuidados todos que eram tomados, né? Para que um mal maior não sucedesse aos demais. Isso não era descaso, isso não era isolamento, e sim a necessidade desses espíritos recuperarem-se. Impressionado, Belarmino perquiriu carregando o senho. Como poderia dar-se um caso melindroso desse, irmão João? Com que então existem tais possibilidades sob vistas da lei sábia do Criador? Como hei de compreendê-las sem prejudicar meu respeito pelas mesmas? O interlocutor esboçou gesto de indefinível amargura e retrucou com sabedoria. A lei da divina providência, meu filho, estatuiu e preconizou o bem. Assim, o belo como padrão supremo então o bem e o belo, né, como padrão supremo para a harmonia em todos os setores do universo. Distanciando-se desse magnífico princípio, trilha evolutiva incorruptível, o homem responsabilizar-se-á por toda a desarmonia em que se reconhecer enredado. Tais casos, como os de que tratamos, têm possibilidades de se verificar e são resultantes de infrações cometidas pelos nossos estados de imperfeição, prejuízos desagradáveis e constantes da inferioridade do planeta em que se dão. Convém notificar, porém, que não estou afirmando que tais casos sejam frequentes, mas que poderão acontecer. Tem mesmo acontecido. E assim acontecerá quando exista semelhança de tendências, afinidades entre as duas partes, ou seja, entre o desencarnado e o encarnado. Quanto à criança, ser melindroso e impressionável por excelência, convenhamos que será suscetível de molestar-se por bem insignificantes fatores, bastando não estejam estes concordes com a sua delicada natureza. Não ignoramos, por exemplo, que um susto, uma impressão forte, um sentimento dominante, como a saudade de alguém muito querido, poderão igualmente levá-la a adoecer e abandonar o pequeno fardo carnal. Então vejam. Há vários pontos na doutrina que nos alertam em relação aos cuidados com os pequeninos, que são frágeis. Estou me lembrando rapidamente de situações em que pais que brigam, vibrando ali elementos nocivos de um para o outro, que acabam afetando aquele pequenino ser que pode adoecer e até acabar pela continuidade dessas vibrações deletérias que o alcançam, acabar desencarnando bem cedo. Então isso é uma realidade, é um fato, e que nós adultos entendamos tudo que temos aprendido. É preciso que haja espaço na nossa mente, haja espaço nas nossas reflexões, nos nossos apontamentos, escrevamos, se preciso for, num caderno, os tópicos importantes que nos falam mais alto, e de quando em quando vamos relendo esses tópicos para que não nos esqueçamos desses pontos tão importantes.
Muito gratos estamos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, aos benfeitores, amigos e queridos, que fiquemos em paz.